a pacata cidade de Plainfield, Wisconsin. Um lugar onde a vida seguia em ritmo lento, onde vizinhos se conheciam e portas muitas vezes ficavam destrancadas. Mas por trás dessa fachada idílica, uma tempestade se formava na alma de um homem aparentemente comum, Ed Gein. Um nome que logo se tornaria sinônimo de horror, gravando-se para sempre nas páginas da história criminal. Que segredos obscuros permaneciam adormecidos sob sua aparência plácida? A verdade, à medida que se revelava, era mais horripilante do que qualquer obra de ficção. Nascido em uma família à beira da disfunção, a infância de Ed Gein foi um terreno fértil para a escuridão. Desde cedo, ele foi exposto a um ambiente de tensão e medo constante. Seu pai, George, um alcoólatra de vontade fraca, pouco oferecia em termos de orientação ou apoio. Ele passava a maior parte do tempo afogando suas frustrações na bebida, deixando a família à deriva. Sua mãe, Augusta, uma fanática religiosa, governava a casa com mão de ferro, e seu senso distorcido de moralidade deixou uma marca indelével na psique do jovem Ed. Ela acreditava que o mundo estava repleto de pecado e corrupção. Augusta incutiu em seu filho um medo e uma aversão profunda por mulheres, vendo-as como receptáculos de pecado e corrupção. Ela constantemente pregava sobre a imoralidade e os perigos do mundo exterior. Isolado do mundo exterior por sua mãe superprotetora e marginalizado por seus colegas por suas excentricidades, Ed se retraiu ainda mais para dentro de si mesmo. Ele não tinha amigos e passava a maior parte do tempo sozinho. Ele se tornou obcecado por morte e decadência, encontrando consolo nos contos macabros que sua mãe costumava narrar da Bíblia. Esses contos alimentavam sua imaginação sombria e distorcida. As sementes de algo sinistro foram semeadas, criando raízes no terreno fértil de sua mente perturbada. A combinação de isolamento, medo e obsessão formou a base de um futuro sombrio. O ano era 1957. O desaparecimento de Bernice Worden, dona de uma loja de ferragens local, causou ondas de choque em Plainfield. A investigação levou a polícia à fazenda dilapidada de Ed Gein, um lugar que logo se tornaria sinônimo de horror. O que eles descobriram superou seus piores pesadelos. O corpo mutilado de Bernice Worden, pendurado de cabeça para baixo como um animal abatido, era apenas a ponta de um iceberg macabro. A casa era um museu grotesco de horrores, um testemunho da psique distorcida de Gein. Pele humana transformada em abajures imóveis, crânios usados como tigelas, um cinto feito de mamilos decepados, cada artefato macabro sussurrava histórias de depravação inimaginável. Os crimes de Gein foram além do assassinato, foram uma afronta à própria santidade da vida humana. Seção 4. Dentro da mente de um assassino, mergulhando na psique de Gein, os horrores descobertos na fazenda de Gein levantaram a questão: o que poderia levar um homem a cometer tais atrocidades? Psiquiatras que examinaram Gein pintaram o quadro de um indivíduo profundamente perturbado, sua mente fraturada por anos de abuso e isolamento. Eles o diagnosticaram com esquizofrenia e psicopatia sexual, concluindo que ele era movido por um fascínio mórbido pela morte e um desejo distorcido de se transformar em sua falecida mãe. Os crimes de Gein, por mais horríveis que fossem, não foram simplesmente atos de violência aleatória. Foram o produto de uma vida inteira de tormento psicológico, um testemunho arrepiante do poder destrutivo do abuso, isolamento e doença mental não tratada. Quanto um crime real pode impactar a cultura mundial como um todo? O reino de terror de Ed Gein pode ter durado pouco, mas seu impacto na cultura popular foi profundo e duradouro. Suas ações horríveis e perturbadoras deixaram uma marca indelével na psique coletiva, influenciando não apenas o cinema, mas também a literatura e a cultura pop em geral. Seus crimes, tão chocantes e depravados, capturaram a imaginação de cineastas, tornando-se a inspiração para alguns dos filmes de terror mais icônicos já feitos. A maneira como ele desafiou as normas sociais e a moralidade foi um terreno fértil para roteiristas e diretores explorarem os cantos mais sombrios da mente humana. Psicose, de Alfred Hitchcock, com seu retrato arrepiante de Norman Bates, um dono de motel com uma relação perturbadoramente próxima com sua mãe e uma tendência a se vestir com suas roupas, inspirou-se fortemente na história de Gein. A complexidade psicológica de Bates trouxe uma nova dimensão ao gênero de terror, mostrando que o verdadeiro horror pode estar enraizado na mente humana.
os troféus grotescos encontrados na casa de Gain, particularmente os trajes de pele humana, serviram de inspiração para a máscara aterrorizante de Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper. A brutalidade crua e visceral do filme redefiniu o que significava sentir medo no cinema. E o personagem de Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme, um serial killer que esfola suas vítimas na tentativa de criar um traje de mulher, também foi fortemente influenciado pelos crimes de Gain. A representação de Bill trouxe uma nova camada de terror psicológico, explorando a obsessão e a identidade de uma maneira que poucos filmes haviam feito antes. Até hoje, a história desse serial killer intimida e intriga a muitos. Ed Gein permanece uma figura de fascínio mórbido. Sua história continua a ser contada e recontada em livros, documentários e incontáveis artigos, cada um tentando desvendar o enigma de sua psique e entender as forças motrizes por trás de suas ações horríveis. O fascínio duradouro pelos crimes de Gein fala do nosso medo primal do desconhecido, da escuridão que pode espreitar sob a superfície, até mesmo dos indivíduos aparentemente mais comuns. Seu caso serve como um lembrete severo da fragilidade da psique humana e das consequências devastadoras de doenças mentais não tratadas. Uma lembrança da escuridão da humanidade. O nome Ed Gein estará para sempre gravado nos anais da história criminal. Uma lembrança arrepiante da escuridão que pode residir no coração humano. Sua história é um conto de horror que continua a assombrar nossa consciência coletiva, uma exploração sombria e perturbadora das profundezas da depravação humana. Embora os horrores que ele infligiu às suas vítimas nunca possam ser desfeitos, seu caso serve como um conto de advertência, instando-nos a confrontar os males sociais do abuso, isolamento e doenças mentais não tratadas que podem contribuir para atos tão inimagináveis. O legado de Ed Gein é complexo e perturbador, uma tapeçaria tecida com partes iguais de horror e fascínio. É uma história que continuará a ser contada e analisada por gerações futuras, um lembrete sombrio do potencial para o mal que existe em todos nós. A história de Ed Gein não é apenas um relato de crimes hediondos, mas também uma reflexão sobre a fragilidade da mente humana e as circunstâncias que podem levar alguém a cometer tais atrocidades. Ele nos força a olhar para dentro de nós mesmos e questionar como a sociedade pode prevenir futuros horrores. O legado de Ed Gein é um lembrete constante de que o mal pode surgir em qualquer lugar, e que devemos estar sempre vigilantes contra as forças que podem corromper a alma humana. É uma história que continuará a ser contada e analisada por gerações futuras, um lembrete sombrio do potencial para o mal que existe em todos nós. E assim terminamos nossa jornada pelo universo macabro de Ed Gein. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias de arrepiar. Fiquem ligados para o nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar em outro capítulo sombrio da história.